Bom dia a todos. Eu sou a Márcia Montagnoli, conselheira do CRC São Paulo. Agradecemos a presença de todos vocês, aqueles que estão aqui conosco presencialmente e todos vocês que estão conosco online. Lembrem-se de fazer a primeira presença. O link está no chat. É só clicar, colocar o seu registro e senha e clicar em OK para processar a presença. Lembrando que este ano são 40 pontos para comprovação do EPC. Então, não esqueçam de dar o OK, porque só assim que processa a presença de vocês. Bom, quem estará comigo aqui na mesa, moderando essa atividade, será a Vera Lúcia Vada. Ela é conselheira e vice-coordenadora da Comissão de Normas Técnicas e Áreas de Atuação Profissional no CRC São Paulo. E vai compor a mesa também o Manuel Carlos Maza Leibana Torres. Ele é diretor regional do SESCOM em São José do Rio Preto. O Luiz Ricardo Baruf, ele é diretor de Assuntos Éticos do Sindiconte São José do Rio Preto. E também estará conosco daqui a pouco o Adalberto Ariceto, que ele é delegado representante do CRC na cidade de São José do Rio Preto. Vamos lá, Vera? Vamos apresentar o nosso especialista? Oi, Márcia, vamos sim. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal presente, pessoal online. Desculpa a nossa demora, mas acontecem problemas técnicos quando é ao vivo, tá? Vou apresentar o nosso professor, Edivan da Silva Miranda, contador, especialista em contabilidade eleitoral e prestação de contas eleitorais e partidárias, com atuação em processos junto às zonas eleitorais, ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ele é pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais. Ele possui MBA executivo em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais pelo CBM de São Paulo, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, auxilia o Poder Judiciário como perito contador, inscrito no TJ de São Paulo, professor e palestrante na área de contabilidade, sócio-administrador da empresa EIG Assessoria Contábil. Seja bem-vindo, professor. A palavra com você. Obrigado, Vera. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui os meus colegas da mesa, agradecer ao convite do CRC São Paulo. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui participando desse evento, trazer um pouco de conhecimento aí, um pouco da experiência vivida aí no campo da área eleitoral, da contabilidade eleitoral, e espero que o objetivo seja atingido. Bom dia a todos aqui presentes, presencialmente, né? Bom dia também a todos que nos acompanham pelo canal YouTube. Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa e meu filho, que certamente estão me acompanhando também. Acho que não basta ser esposa, né? Tem que participar. E é isso. Bom, pessoal, hoje o objetivo da minha fala aqui não é falar exatamente como se faz a prestação de contas eleitorais. Então, o objetivo é falar da atuação do profissional da contabilidade e como a contabilidade eleitoral vem se evoluindo. Então, eu acho que eu vou começar aqui com um grande desafio, né? Quero ratificar já a resposta da Vera ao participante aí que diz que estão querendo acabar com o contador nas prestações de contas, e eu acho que eu já tenho esse desafio, essa missão de demonstrar que não há qualquer possibilidade desse profissional não atuar nas contas eleitorais. Então, existe uma série de regras que não tem como outro profissional, que não seja o contador, fazer esse trabalho. E aqui, para nortear a minha fala, eu dividi em duas partes. Então, na parte 1, vamos abordar os aspectos mais teóricos, e na parte 2 falaremos aí um pouco mais dos aspectos práticos. E aí, antes de falar da prestação de contas eleitorais, nós precisamos entender o porquê candidatos e partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral. Será que é porque eles querem prestar contas? É porque eles gostam? Obviamente que não. Então, existe um dever legal
previsto em nossa legislação brasileira, tanto em matéria constitucional, como em matéria infraconstitucional, e já que no artigo 17 da Constituição Federal, ele vai nos dizer o seguinte, que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. No item inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Então, essa obrigatoriedade aqui ela é mais aplicável aos partidos políticos. Lá no artigo 70, no parágrafo único, vai nos dizer o seguinte, qualquer pessoa, seja ela física ou privada, e aí engloba os candidatos também, que gerencia, administra qualquer recurso da União, essa pessoa também está submetida à prestação de contas. Então, nós sabemos que a composição dos recursos, atualmente, das nossas eleições, existe uma composição entre recursos privados e recursos públicos, logicamente, mais recursos públicos, nós falaremos mais adiante, alguns slides, e aí isso justifica essa obrigatoriedade também. Já que na legislação infraconstitucional, na lei geral, na lei 9.504, que é a lei de 97, que é a lei geral das eleições, lá no artigo 28, parágrafo 4º, vai nos dizer que os partidos, os candidatos e as candidatas, eles são obrigados a informar, em sítio criado pela Justiça Eleitoral, todos os recursos arrecadados, recursos financeiros, em até 72 horas do recebimento. E aí, desculpa, acho que aqui falhou a... Não tá... Não... desculpa, foi um... Acontece ao vivo. Ok, já deu certo. E aqui, continuando, na lei dos partidos políticos, a lei 9.096 de 95, essa vai dizer o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral, após o trânsito em julgado da decisão, determina o cancelamento, né, o registro ou anotação daquele órgão partidário que não preste contas à Justiça Eleitoral. Aqui, só uma observação, esse artigo ele foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade, que inclusive foi meu estudo de caso, né, na especialização em direito eleitoral, e o que acontece é que nessa ação alguns partidos ingressaram dizendo o seguinte, que esse artigo ele é aplicável aos órgãos nacionais dos partidos políticos, e só que até a decisão, que foi no final de 2019, aquele partido municipal ou regional que não prestasse contas, automaticamente esse partido ele tinha a sua anotação suspensa, o seu registro, e com isso ele não poderia nem participar dos pleitos eleitorais. E aí nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que a mesma regra aplicável aos partidos nacionais deveria também ser aplicada aos partidos municipais e aos regionais. E o que aconteceu? Nas vésperas das eleições de 2020, existiam muitos diretórios municipais que estavam impossibilitados de participarem das eleições de 2020. E aí, após essa decisão, o TSE editou uma portaria exigindo que todos os tribunais ativassem esses registros. Só que esse processo continua, alguns partidos não fizeram ainda. Por quê? Ficou determinado que a decisão não poderia ser automática, então ela deveria respeitar ali os princípios constitucionais, que é o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. E aí, para fechar, nós temos aí a resolução que trata da prestação de contas eleitorais, que é a resolução número 23.607 de 2019. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral, ela não é um órgão do Legislativo, ela é um órgão do Poder Judiciário, ou, portanto, ela não pode legislar, inovar na legislação, mas ela tem um poder normativo, que é justamente editar normas, né? Então ela pode editar essas resoluções. E aí, nessa resolução, vai dizer o seguinte, que a candidata ou o candidato e os órgãos partidários, em todas as esferas, né, devem prestar contas também à Justiça Eleitoral. E aí entra a parte que nos interessa mais, né? É a parte onde entra a contabilidade. Então, essas informações que esses candidatos e esses partidos prestam, essas contas, essas informações, notadamente que precisa de transparência, precisa de publicidade.
E aí entra a contabilidade, né? Então, essa questão que vão acabar com o contador não tem realmente possibilidade. Eu acho que o que precisa são eventos como esse, justamente como o CRC está promovendo, para, inclusive, nessa modalidade híbrida, né, o alcance é bem maior, até porque outras pessoas, mesmo aquelas que não trabalham na área, elas podem saber dessas informações, que o profissional da contabilidade, que a contabilidade, ela precisa, é necessária nessa área. Então, por quê? A contabilidade ela vai fornecer informações para a tomada de decisões. Esse é um dos objetivos da contabilidade. Para quem? Para a Justiça Eleitoral, que vai permitir maior fiscalização. O Ministério Público também é um interessado nessa informação. Aí o controle social por parte da sociedade. Então, aqui é muito importante. O eleitor ele pode muito bem, ao decidir se vai votar num determinado candidato, ele pode verificar se aquele candidato tratou com zelo os recursos públicos, se ele prestou suas contas. Aqui a contabilidade é importante também para esse público. Ela é utilizada também pelo próprio candidato, né? O candidato que quer demonstrar ali sua probidade, né? Que ele tratou realmente com responsabilidade os recursos, ele tem também essa informação. Também os demais candidatos e partidos adversários no pleito eleitoral. Por quê? Porque nós sabemos que existe aí uma disputa muito grande e aqueles adversários, né, candidatos e partidos, eles vão fiscalizar também se aquele candidato, possivelmente o eleito, né, logicamente, se ele cumpriu as regras, justamente para ver a possibilidade de impugnar essas contas e quem sabe até cassar o mandato. E aí a contabilidade ela tem como objeto o patrimônio eleitoral. O patrimônio eleitoral é o conjunto de bens, direitos e obrigações eleitorais. Aqui ele é segregado, ele é do patrimônio dos partidos políticos. A Justiça Eleitoral, acertadamente, ela cria o CNPJ para os candidatos, justamente para possibilitar a abertura das contas bancárias, para separar a movimentação da campanha da sua vida civil. E aqui vamos falar dos fatos que contribuíram para que essa contabilidade, essa área específica, né, contabilidade eleitoral, como que ela vem evoluindo ao longo dos anos. Então, e aí eu trago alguns fatos. Então, aqui acontece que até a edição da Lei 12.034 de 2009, as prestações de contas, elas tinham a natureza meramente administrativa, ou seja, era uma juntada de documentos. E aí isso não possibilitava que os candidatos e os partidos recorressem a outras instâncias, né, contra decisões da Justiça Eleitoral. Então o Congresso Nacional editou essa lei, onde as contas foram judicializadas, possibilitando que os candidatos e os partidos recorressem a essas decisões, e o que ganhou também mais seriedade, né, a prestação de contas, uma vez judicializada, passando ali pelo Ministério Público, um juiz, então gerou mais seriedade e a contabilidade foi ganhando espaço. E aí, o contador ele vem atuando, como já foi mencionado aqui, antes de 2014, 2012, 2014, mas só em 2014 que houve a obrigatoriedade já prevista na resolução do Tribunal Superior Eleitoral do contador e do advogado nas prestações de contas. Então a resolução TSE 23.406, ela trouxe essa obrigatoriedade. E aqui também inúmeras reformas políticas que vêm acontecendo, né, para combater, no intuito de combater a corrupção, como uma grande reforma eleitoral em 2015 que aconteceu, como mudou o prazo das eleições, que eram 90 dias, mudou para 45 dias, criou limites de gastos e doações, e aí vem contribuindo também. E aqui está um grande motivo também da contabilidade eleitoral ter ganhado tanto espaço nessa área. Por quê? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas naquela época. A então ex-presidente Dilma Rousseff, ela ratificou essa decisão no seu veto, na Lei 13.165 de 2015, e aí a partir das eleições de 2016, as eleições elas passaram a não prever mais a possibilidade de empresas doarem recursos para as campanhas. E aí, em 2017, foi através da Lei 13.487 de 2017, foi criado o Fundo Eleitoral.
Esse fundo é bastante contestado, enfim. Aqui, então, só a título de conhecimento, né? No ano de 2018, foi nada mais, nada menos que 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ele vem aumentando. 2020, 2 bilhões, 34 milhões de reais. E agora, para 2022, 4 bilhões, 900 milhões, quase 5 bilhões. Vocês acham que é muito ou é pouco? É muito dinheiro. Então aí a gente vê a responsabilidade daquele profissional que já atua na área da contabilidade eleitoral e daqueles profissionais ou estudantes que querem atuar. Por quê? É óbvio, se aumentou o recurso público, é óbvio que a fiscalização também vai aumentar. Né? Então, porque é dinheiro nosso que está sendo, né, tratado nas eleições. E aí nós chegamos no perfil, né, necessário para aquele profissional, para aqueles profissionais que irão atuar na contabilidade eleitoral. Ele precisa ser ético e responsável, né, porque o contador, na área eleitoral, ele exerce um papel social perante a sociedade. Ele tem a responsabilidade de trazer transparência às eleições. Logicamente, pautado na legislação eleitoral, então o contador está submetido a leis, né? Não pode fazer de qualquer jeito, e ético, porque nós sabemos que existe uma desconfiança, né, da sociedade, tudo que se fala de eleição é tudo errado. Então o contador ele tem mais essa responsabilidade de mostrar, de provar que o contador ele está submetido a um código de ética, a uma legislação específica. Então ele não pode, tudo que sair disso, ele não pode participar. Então é muito importante falar isso. Precisa ser resiliente, assim como os contadores das empresas. Existe uma grande pressão na área eleitoral para o contador, porque as coisas mudam constantemente. Então, por mais que você faça o planejamento, é um período curtíssimo, 45 dias, a eleição. Então, o pessoal, que eu brinco muito, né, o pessoal da área de marketing, eles querem fazer muitas coisas, né, junto com o candidato, mas o contador precisa estar ali acompanhando tudo. E, às vezes, em alguns momentos, o contador tem que contar de 1 até 10, respirar e seguir em frente. Ele precisa ser organizado, justamente porque em pouco tempo acontece muita coisa, muito dinheiro entrando, dinheiro saindo, principalmente saindo, né? Então ele precisa ser bastante organizado, com documentação e tudo mais. Dinâmico, porque esse profissional ele vai lidar com várias pessoas, né? Com doadores, com fornecedores, com equipes de campanha, coordenadores, com o próprio candidato. Então ele precisa ser bastante dinâmico. Deve possuir profundo conhecimento da legislação eleitoral. Não pode se limitar a cuidar apenas de registros contábeis. Assim como aquele contador darfista da área da contabilidade empresarial, aqui também na área eleitoral não tem espaço para aventureiros. Não tem, o contador, às vezes tem bons contadores em outras áreas, mas ele precisa saber, precisa conhecer, porque cada ato de campanha está submetido a regras. Essas regras estão na legislação, então ele precisa estudar muito a legislação eleitoral. E aqui eu trago pelo menos a legislação básica, né, vamos dizer assim, para aquele profissional que quer atuar na área eleitoral. Edivan, pois não, Vera? Eu acho que em cima do que você estava falando do contador, o Manuel tem uma pergunta para fazer de um dos nossos internautas. Então vamos passar a palavra para ele. Por favor, Manuel. Bacana, Manuel. Bom dia, professor. Temos sim. A dúvida é a seguinte: se existe algum risco para o candidato quando contrata um profissional de contabilidade que não esteja preparado para prestar contas de forma correta? Excelente pergunta. Infelizmente, ainda tem aquela situação do candidato e dos partidos contratarem aquele profissional amigo, tanto contador como advogado. Isso vem mudando, né, isso a gente vê muito em eleição municipal, né, às vezes o partido lá, vai lançar lá, registrar 35 candidatos a vereador, e às vezes ele acaba pegando ali, contratando um profissional, tem um contador ali que a gente vai, vamos usar, vamos dizer assim, a grosso modo, vamos usar o CRC dele, vai assinar a prestação de contas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, primeiro, que esse profissional que aceita, se submete a isso, ele está ferindo o código de ética, né, do contador e está desvalorizando a classe dos contadores. Então, não pode.
E aí, o candidato, quando a pessoa, quando ela vai se candidata, logicamente que ela quer vencer as eleições nas urnas, ela quer ser diplomada, e ela quer tomar posse. Só que se esse candidato, essa candidata, não for bem assessorado por um profissional competente e qualificado, ele terá sérios problemas, desde a devolução de recursos, recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional, aos cofres públicos, até chegando a uma cassação de mandato, até uma inelegibilidade que pode chegar até 8 anos. Então, ou seja, é muito sério isso. O candidato, a candidata, eles precisam sim contar com um profissional qualificado. Então, assim, o profissional que aceita e se submete a isso é ruim para os dois lados. Né? Porque o profissional vai assumir uma responsabilidade que não lhe cabe, e aquele candidato também não vai poder cobrar desse profissional despreparado. E aqui, só finalizando a parte da legislação básica, então, as normas brasileiras de contabilidade, a Constituição Federal de 1988, né, precisa conhecer lá as condições de elegibilidade, né, causa de inelegibilidade, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral está passando por algumas, está tentando fazer, acho que talvez isso o colega questionou, que o contador pode sair das eleições, então está parado no Congresso. Eles querem realmente fazer uma série de alterações no Código Eleitoral, tirando um pouco do poder da Justiça Eleitoral na fiscalização, entre outros pontos, mas eu acredito que pela força do nosso Conselho Federal de Contabilidade, eu acredito que isso não vai regredir. Né? Então, tem alguns políticos mal intencionados que querem mudar essas regras que hoje são muito boas. Alô? Inclusive, o nosso internauta, o Alisson, faz esse questionamento, que tem o PL 700, né, de 2022, e que se vai passar. A gente espera que não, estamos trabalhando para isso. Eles querem passar, tem uma série, não é o foco falar do Código Eleitoral, mas eles querem mudar, o próprio partido ter o seu sistema próprio, o próprio candidato lá prestar suas contas. Então, assim, tem série de obrigatoriedade aqui de regras que não tem essa possibilidade, né? Contratar auditorias, ok, a auditoria acho que é bem-vinda, né? Outros profissionais da contabilidade fazer ali a auditoria nas prestações de conta ou dos partidos, mas outros pontos, não, eu creio que não vai superar. Isso, aprovar. Obrigado, Márcio. Aí temos a Lei Geral das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, as portarias, decretos, instruções normativas da Receita Federal, as cartas do Banco Central e as resoluções e cartilhas do TSE. E aí uma novidade, para 2022, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não é uma lei tão nova, na verdade ela é de 2018, né? A sua aplicabilidade iniciou a partir de 2020, nas eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral não tratou essa lei, só que nas resoluções para essas eleições de 2022, já tem ali na prestação de contas e na de propaganda eleitoral. Então, ou seja, o contador, ele precisa ficar muito atento com isso, porque numa campanha eleitoral existem muitos contratados, pessoas físicas, né? Aí com seus dados, vai fazer um contrato de uma pessoa que vai trabalhar na campanha, vai ter ali sua qualificação, seus dados pessoais. Aí o contador, na condição de operador de dados, né? Já que o candidato vai no caso, vai figurar como controlador, então ele tem que ficar muito atento a isso. Ele tem que saber como que ele vai tratar esses dados, né? Ele tem que deixar muito clara a finalidade que serão utilizados esses dados. E aqui eu trago o público-alvo, né, para os profissionais da contabilidade. Então, esse profissional ele tem um público-alvo. E aí eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, né, do Tribunal Superior Eleitoral, comparação aqui entre as eleições de 2018, as eleições gerais, né, que é eleições para presidente, e 2014. Então, aqui nós tivemos um quantitativo de 29.085 pedidos de registro de candidatura. Destes, 26.062 registros estiveram aptos. Então, ou seja, é um grande público. E aqui eu tenho mais detalhes, né? Desse total, foram 14 presidentes com seus vices, 202 governadores, candidatos a governadores, com seus vices, senadores, 358, deputado federal, 8.588 pedidos, deputado estadual, 17.941, quer dizer, o grande público aí está entre deputados,
deputado distrital, 981, senador, primeiro suplente, 385 e segundo suplente, 394. E aqui nas últimas eleições, as eleições municipais de 2020, aqui o público é maior, né, notadamente, né, por conta dos municípios, e aí tem muito candidato a vereador. Então nós tivemos aqui um total de 557.678 pedidos de registros, 533 foram, né, aptos, considerados aptos, e aí temos a divisão, né, 19.379 candidatos a prefeito, com seus vices, vereador, 518.485 candidatos. Então, quem trabalha nessa área sabe, é muita gente, né? Então, e aí, aproveitando o gancho também, que foi comentado, se só trabalha de 2 em 2 anos. Então, não, porque quem trabalha na área eleitoral, sabe, eu, por exemplo, eu tenho um candidato que eu fiz a prestação de contas, candidato a prefeito, que teve um volume grande de recursos, e até hoje as contas não foram julgadas, não foram analisadas. Então, eu, como contador, eu tenho que acompanhar ainda isso. Que acompanhar e vem sempre diligência, né, para a gente responder. Exatamente. É um fato. E a gente só tem 72 horas, né, Edivan? Exatamente. Então, se for domingo, você fica até meia-noite, porque você tem que mandar naquele É isso aí. Obrigado, Márcia. Então, nós temos aqui, finalizando o público-alvo, os partidos políticos, né? Então, nós temos os partidos nacionais, esses partidos, cada um tem o seu CNPJ. Aí, em cada estado, tem o diretório representando a legenda, em cada município também tem ali a sua legenda. Então, só em São Paulo ali, diretório municipal, 13.725 diretórios. Então, ou seja, no total, pelos dados, o link está aí para consulta, só em 2020, cerca de 114 mil diretórios foram submetidos à prestação de contas. Eu sei que muitos não prestaram. Logicamente, muitos não prestaram contas, estão inadimplentes, mas esse público tem que prestar contas. Inclusive, esse público dos diretórios municipais é um público que precisa muito do profissional da contabilidade. Por quê? Porque tem muitos diretórios inadimplentes com a Justiça Eleitoral, e aí eles só lembram quando chegam as eleições municipais. Aí todo mundo faz uma correria, agora vamos regularizar tudo. Queria só fazer um adendo aqui. Já que você está falando do Divulga Candi, você falou no início que nós, né, da sociedade, nós, pessoas normais aqui, podemos verificar antes das eleições sobre os candidatos, né? Quantos votos ele teve, quanto ele gastou, Legal. quanto ele recebeu. Então, Edivan, queria só dar esse gancho que onde é que nós temos que consultar isso? Neste link aqui, ó, do Divulga Candi. É público. Então, no Divulga Candi, ele é público e tem todas as informações de todos os candidatos do Brasil inteiro. Perfeito. Tá? Então, divulgacandi.com.br. Divulga Candi Contas TSE Jus. Desculpa. Tem tudo. Tem tudo. Tudo que você pesquisar. Todas as notas fiscais que foram emitidas para aquele candidato estão no Divulga Candi. A prestação de contas parcial e a prestação de contas final também. E qual é a situação daquele candidato em todos os momentos da campanha e depois da campanha também. Então, podemos verificar tudo isso no Divulga Candi. Perfeito, obrigado, Márcia, pela complementação. E realmente, e aí tem aqueles candidatos também que são obrigados a divulgar sua proposta de governo, por exemplo, candidatos a prefeito, governador. A proposta, ela também é acessível. Então, qualquer eleitor, ele pode acessar esse sistema e ter acesso a essa proposta. Ele pode fiscalizar, é um direito do eleitor. E entre outras coisas, entre declaração de bens que o candidato declara ali no momento do registro. Então, são muitos dados que, infelizmente, o eleitor não sabe que existe, né, mas é uma ferramenta aqui de fiscalização por parte do eleitor. Quando precisar interromper, fica à vontade, as perguntinhas. Então, vamos lá. Sim, com certeza. Nós temos uma pergunta, o Luiz, nosso colega, vai fazer. Legal, Luiz. Vamos lá. Edivan, bom dia. Bom dia. Você falando me passa um filme na cabeça, né? Eu tenho domicílio eleitoral numa pequena cidade, né? Então, nos municípios menores a gente está muito próximo do prefeito, do vereador, automaticamente aparece prestação de contas lá para o contador fazer, né? Legal. E
eu nunca trabalhei tanto na minha vida como numa campanha eleitoral, porque primeiro eles não entendem muita coisa e depois é muito detalhada essa prestação de contas, né? É algo muito trabalhoso. E, assim, eu vejo a dificuldade em estabelecer preços do valor de honorários, né? Como ter um parâmetro para estabelecer preços? E gostaria também que você falasse um pouquinho sobre doações. Tem uma regra específica? Legal. Muito pertinente, né, essa pergunta. Por quê? Eu vou começar respondendo pela parte final da pergunta. Existe muita questão da doação de serviços na área eleitoral. Primeiro que o contador que faz esse tipo de situação, que participa, ele está ferindo o código de ética, né? Vamos aqui invocar novamente o código de ética profissional. Por quê? Existe ali o regramento, né, que o contador ele tem que estabelecer ali os seus preços, né? E aí, no próprio código de ética, lá no item 7, ele vai falar, ele já nos traz os parâmetros, né? Ele vai falar que tem que considerar a complexidade, o vulto, o volume de recursos, né, que estarão nessa campanha, a dificuldade de executar o trabalho, né, o local, né, a distância, precisa ver se vai ter reuniões constantes, precisa avaliar assim, a questão também da eventualidade do trabalho. Tudo isso está, porque às vezes é um cliente permanente, não, é um cliente eventual. E a responsabilidade, lembrando que o contador ele tem que considerar nisso, na precificação, que ele não trabalha só até as eleições. Na verdade, acabam-se as eleições, os candidatos eleitos vão lá comemorar, os que não ganham vão chorar, e o contador continua trabalhando. A verdade é essa. Então, o contador ele precisa considerar isso, né, ali no seu preço. Então, precisa avaliar, logicamente, que se eu vou fazer uma prestação de contas de um vereador, eu não posso cobrar o mesmo valor de um prefeito, né? Diferente, né? São realidades diferentes, assim como um deputado federal, um deputado estadual, um governador. Quer fazer uma pergunta, Francisco? Não, acho que tem uma questão importante, que é que além do trabalho, que não é pontual, né? Ele é continuado, a responsabilidade é eterna, né? Verdade. Você assinou, você tem a responsabilidade e a questão ética que envolve, né? É verdade. Muito bem, complementado. É eterna, desculpa, é eterna até a conta ser aprovada. A partir do momento que a conta foi aprovada, o contador não tem mais responsabilidade sobre aquela conta. Exatamente. E assim, lembrando que o nome do contador e do advogado, eles vão figurar nesse sistema Divulgacand. Então, ou seja, é uma responsabilidade. Você quer ter seu nome aí de uma conta, por exemplo, desaprovada, logicamente tem motivos que uma conta é desaprovada que o contador não tem culpa alguma. Mas, por isso, o contador precisa ser preparado realmente para trabalhar nessa área. E aí nós temos aqui, desculpa, uma parte importante, que é a gestão financeira e econômica da campanha eleitoral, né? Isso aí não é muito ainda aproveitado pelos partidos políticos, né? Muito utilizado, mas a eleição começa, vamos dizer assim, os atos de propaganda eleitoral vão começar ali do dia 16 de agosto para frente, mas o planejamento dessa campanha tem que acontecer bem antes. E aqui na própria resolução, né, 23.607 de 2019, que é da prestação de contas, ela vai dizer assim, ó, no artigo 45, parágrafo 4º, que a arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha, ao qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará candidata ou candidato e o partido na elaboração da prestação de contas, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras estabelecidas nesta legislação, nessa resolução. Então, assim, eu digo que a atuação do contador deve acontecer antes do início da campanha, deve acontecer aqui, ó, no planejamento orçamentário. Para quê? A fim de projetar ali qual vai ser o custo daquela campanha. Sentar com cada candidato, dirigentes partidários, olha, você vai gastar, como que vai ser, vai distribuir para tantos candidatos, vincular as fontes de financiamento, você vai receber recurso público, vai receber recurso privado, tudo isso dá para criar ali uma perspectiva.
e também precisa atender esse planejamento para atender os limites impostos pela legislação eleitoral. Então, existem vários limites, né? Limites de gastos, limites de contratação de pessoal, de combustível, de locação de veículos, alimentação, doações, né? Existem muitos limites aí, quanto o candidato pode doar, se a pessoa física pode doar. Então, tudo isso tem que ser visto no planejamento. E aí, para fechar, é importante também para poder calcular a aplicação dos recursos públicos na cota de gênero e na cota racial. Então, ou seja, esses recursos públicos, tanto o fundo partidário como o fundo especial de financiamento de campanha, esses públicos, uma parcela, o mínimo de 30%, né, para as candidaturas femininas, e ali também para a cota de gênero, né? No caso, as pessoas negras, pretos e pardos. Então, precisa planejar essa distribuição também. Porque se o candidato, se o partido não cumprir essa regra de distribuição, ele terá também sérios problemas, né? Porque vai haver ali um desvio de finalidade. Então, é muito sério também essa questão aqui da gestão financeira, né, e econômica da campanha. Aqui, rapidamente, eu apresento aqui os agentes responsáveis pela prestação de conta. Fica à vontade, Márcia. Quer fazer uma pergunta? Eu queria só assim, falar, né, que pela sua explicação, pela sua explanação em resposta à questão, então a gente entende que o contador tem que cobrar para fazer a prestação de contas eleitoral. É vedado, é proibido a doação de serviços do contador para a prestação de contas eleitoral. Nós não podemos doar o nosso serviço. Tá? Nem nós e nem o advogado. Então, somos vedados de doar. Foi isso que o professor explicou, só estou trocando aqui em miúdo só para fechar. Bacana, vamos reforçar, isso é importante mesmo. Para não ficar sem entender direito. Muito bem, muito bem. Então, aqui nós temos a figura do candidato e da candidata. Nós temos aqui o administrador financeiro, não é obrigatório constituir um administrador financeiro, é opcional, mas para o contador é importante. Então, nos casos em que eu trabalho que tem um administrador financeiro, facilita muito o meu trabalho, né? Esse administrador financeiro, inclusive, pode ser o contador, porque ele tem conhecimentos também, expertise para isso, então ajuda muito. Temos a figura do contador, qual estamos falando, e a figura do advogado, que é muito importante, é obrigatória do advogado e muito importante, né? Porque por conta da judicialização das contas. O partido político, temos aí a figura do presidente, do tesoureiro, o contador e o advogado também. Aqui enfatizando, né, que esses entes são responsáveis ali pela veracidade das informações declaradas ali na prestação de conta. Que o pessoal comenta muito, se o contador é responsável pela prestação de conta, sim, o contador ele responde pela veracidade das informações. Obviamente, se um candidato menciona que contratou uma pessoa para trabalhar em sua campanha, é enviado para o contador o contrato, é pago, essa pessoa é pago certinho ali na sua conta, identificado, porque tudo isso tem que ser observado. Transferiu certinho para a conta dele, ou um cheque nominal cruzado, né, direcionado àquela pessoa. O contador ele não tem condições de fiscalizar se aquela pessoa esteve ou não trabalhando naquela campanha. Né? Quer dizer, por isso o contador não pode ser penalizado. Mas o contador, ele tem que fiscalizar o que? Essa documentação. Ele tem que ver se essa documentação realmente ela cumpre ali os dispositivos legais. Então tem que ficar muito atento a isso. Então, em cima disso, o Adalberto tem uma pergunta para fazer para você. Legal, Adalberto. Fica à vontade. Bom, Divan, bom dia. Bom dia. Você já esclareceu várias dúvidas minhas aqui, inclusive. Que bom. Né? Inclusive, eu reforço que quem não sabe a responsabilidade que assume por qualquer valor. É verdade. Tá? Mas eu vou até contar um caso rapidinho. Eu fui contador de campanha em 2016, né? E aconteceu exatamente pegar alguns documentos e nosso feeling de experiência, olhar e falar assim, espera aí, esse documento não está legal. E mandar e-mail para o candidato. Olha a sorte, hein? Mandei e-mail para o candidato. Registrar, olha, referente, tal documento, tal. Entendo que esse documento não é viável. Perfeito. Nota fiscal número 1, número 2, mal feita, tal. A resposta, o serviço foi tomado, contabilize. Obrigado. Beleza. Legal. Fiz meu papel. Registrou, importante. Registrei.
a campanha, a prestação de contas foi recusada, foi reprovada, né? Entre outros, mas esse foi um dos mais agravantes. E agora, em 2022, saiu a condenação. A campanha foi em 2016 para vereadora, saiu em 2022 a condenação, onde ela teve que devolver todo o dinheiro recebido do fundo partidário, né? E ela me acionou como contador de campanha sobre isso. A minha sorte foi o e-mail enviado para ela, tá? Bacana. E mesmo assim, como a justiça ela é uma justiça séria, definitiva, etc., eu fui condenado. Deixar bem claro, a uma pequena parte, mas fui condenado a ajudar a devolver o dinheiro para o fundo partidário. Como é sério? Hã? É bastante sério isso, né? Tá? Então, em relação a isso, eu queria fazer justamente essa pergunta. Você que tem experiência e tal, né? Como contador, a gente pode se precaver, né, em relação a isso, né? Em relação aos documentos, informações necessárias, quando a equipe do candidato não passa, né, aqueles documentos da maneira como tem que vir, né? Como você vê isso? Bacana. Essa questão, eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso da aprovação das contas está bastante relacionado com a qualidade da documentação, né? Então, os colegas que trabalham aqui com escritório de contabilidade, eu sei que tem muita dificuldade, né? Só fazer um paralelo, de fazer a contabilidade das empresas, micro e pequenas empresas. Justamente por quê? Porque o pequeno empresário não tem esse compromisso, né, de mandar essa documentação qualificada ali para o contador do escritório. Então o contador encontra sérios problemas. Aqui também na área eleitoral é a mesma coisa. Então, ou seja, essa documentação ela precisa ser realmente idônea, de acordo ali com as regras. Então nós, contadores, vamos conhecer as regras tributárias, né? Se é uma nota fiscal, ver se aquilo, eu tenho que ter as condições de saber se aquela nota tem validade legal, logicamente. Então o contador, ele tem que se precaver de tudo isso. Eu acho que aqui está muito ligado com a orientação que esse profissional vai dar aos candidatos, aos partidos, antes de assumir a prestação de contas. Então, assim, antes de assumir, precisa conversar muito, fazer reuniões, e aí a presença do advogado é importante nessa reunião com esses candidatos e partidos, conscientizá-los da importância e principalmente das consequências, porque se houver alguma desídia da parte deles, né, com essa documentação. Então, precisa ali estabelecer um canal de comunicação para receber esses documentos, né? Então pode ser ali um e-mail específico, ou existem outros sistemas aí de protocolo, de envio, né, envio de informações, de documentos, né? Existem alguns sistemas. Então, esse contador tem que saber o seguinte, que se faltar documentação, no caso do Adalberto falou, lá na diligência, ele vai ser intimado a juntar esses documentos. Então, o contador ele tem que, principalmente, registrar tudo tem que ser registrado, tem que estar em contrato, quais são as responsabilidades do contador e quais são as responsabilidades do candidato. Porque, no eventual situação, esse contador vai ter ali todos os argumentos, né, todo o embasamento legal, documental, registrado, que ele foi um profissional zeloso, né, que aquele candidato, embora ele foi orientado, de repente foi enviado cartilha para os candidatos, eu costumo até fazer cartilhas, né, de orientação para os candidatos. Então, assim, se o candidato, mas eu não li, tá, você não leu, mas aí não é problema meu, eu passei, né, a informação foi passada, foi dada a você. Então, essa questão da documentação é muito importante. E aí, para fechar essa parte aqui documental, também já respondida a pergunta, auditoria constante na documentação, precisa fazer auditoria, porque pode vir situações de documento errado, é muito comum, às vezes, o partido manda fazer um material para vários candidatos, e ali a empresa, ali a gráfica, fatura no CNPJ trocado, e aí se fatura uma despesa que seria para mulher, ou uma candidatura, né, de pessoas negras. Ou seja, e usar dinheiro público, por conta de um simples erro, né, aquele candidato vai ter problema. E aí o contador, ele vai ser, logicamente, né, questionado. Por quê? Porque o contador também tem essa função, ele precisa auditar a documentação, ele não pode simplesmente pegar qualquer documento, não, isso aqui é uma nota, eu vou lançar.
Não, ele tem que saber, tem que olhar essa documentação com lupa. E aí, na parte documental aqui da gestão da campanha, precisa ter, já pegando o gancho da pergunta, né? Precisa ter bons equipamentos de informática para digitalização. Por quê? As prestações de contas, não existe mais o envio de documento físico para os locais de cartórios, Tribunal Regional Eleitoral, Superior Eleitoral. Então, hoje, as prestações de contas, a documentação é toda digitalizada. Está aí mais um parâmetro que o contador tem que considerar antes de dar preço. Por quê? Imagina um candidato que vai gastar uma parte desses quase 5 bilhões, né? Uma parcela desse valor, vamos falar aí, chutar aí um valorzinho aí, uns 30 milhões, né? Não sei, um governador, ou um senador, um pouco menos, um deputado que é 2,5 milhões. Imagina a quantidade de documento que se vai ter numa campanha que gaste aí uma cifra desse tamanho. Se aquele candidato vai contratar, imagina, 1.000 pessoas para trabalhar na campanha. Imagina quantos contratos, tem que digitalizar o contrato, tem que digitalizar a cópia do cheque, se pagou com cheque, se pagou em 2 parcelas, cada cheque tem que ser digitalizado, né? E no sistema você não pode colocar, às vezes o contador tem o próprio sistema, né, tem essa falha, que o contador recebe o contrato, por exemplo, ele não pode simplesmente já lançar e anexar no sistema. Por quê? Porque não está completo, está faltando pagamentos. Então ele tem que esperar tudo isso, chegar aqueles comprovantes para depois fazer a juntada. Então, ou seja, é um trabalho gigantesco essa parte documental. E aí precisa ter bons equipamentos de informática. Vamos frisar essa parte aí que é importante também. E aqui, nós chegamos aqui a falar um pouco aí, acho que aqui é um pouco mais da parte prática, né? Do fluxo da prestação de contas eleitorais e a participação do contador. Então aqui, nós temos aqui vamos chamar assim, do primeiro ato mais importante, né, das prestações de conta, que é as convenções partidárias, né? Vai ser lá a reunião, né, dos partidos com os filiados, onde serão formalizadas, né, as candidaturas. Cada partido já sabe quem que vai ser candidato, enfim, mas ali vão ser formalizadas. Essas convenções acontecem, né, deverão acontecer ali pelo calendário eleitoral entre 20 de julho a 5 de agosto. Na seguida, vem a solicitação do registro das candidaturas no sistema Candex, é um sistema digital, sistema também da Justiça Eleitoral. Aqui, o contador, embora essa parte ela é bastante administrativa, é muito mais para o advogado, porque esses registros são judicializados também, e a parte administrativa dos partidos. Mas o contador, eventualmente, ele pode, eu estou falando porque eu já trabalhei, né? Exatamente, eu já fiz essa parte, ajudei, auxiliei. Então tem uma parte ali que o contador, até para já tomar conhecimento, né, quem vai ser os candidatos, ele pode participar também, auxiliando com a documentação. Então existe uma parte aí que é a declaração de bens que o candidato tem que declarar. Ele já pode ali começar orientando, olha, se você não declarar esse bem, você não vai poder usar na campanha, esse carro, né, esse dinheiro, você não vai poder doar. Então aí o contador também tem uma importância. E aqui avançando aqui, por conta do tempo, né? Vamos lá, vem na sequência a inscrição no cadastro, né, da pessoa jurídica, o CNPJ. Então, para cada candidato existe um CNPJ, né? Justamente para a abertura das contas bancárias, para separar das suas contas pessoais. E aí, lembrando que o prazo assim que solicitar o registro de candidatura, esse pedido, existe uma integração entre o sistema da Justiça Eleitoral e a Receita Federal. É automático, né, a geração desse CNPJ. Então, o candidato, né, ele não precisa ir lá na unidade da Receita Federal. E aí vem uma parte importante, que é a abertura das contas, né? As contas bancárias, o prazo é 10 dias, né, a partir do CNPJ. Nós tivemos muitos problemas, né, nas eleições de 2020, decorrente da pandemia. O banco já tem uma certa dificuldade de abrir as contas, né, de candidato. E então muitos candidatos eles foram até as agências, né, não conseguiam abrir as contas nesse prazo, e eu sempre orientava, olha, você precisa ter um protocolo assinado por alguém, um representante do banco, que você esteve lá naquela data dentro dos 10 dias. Por quê? Você vai ser questionado lá na frente, lá na diligência você vai questionar, e eu tive várias situações de candidato que teve contas aprovadas com ressalva, né, foi aprovada, mas porque simplesmente não cumpriu o prazo. Então, essa parte aqui também, o contador já começa a atuar, e justamente para receber essa documentação das contas abertas, segregadas ali, porque as contas têm que ser segregadas por recursos,
privados e públicos, justamente para poder fazer o cadastro no sistema de prestação de contas. Né? Porque esse prazo, essa data, né, já tem casos que eu já fiquei sabendo que o contador errou o lançamento da data e teve uma diligência só porque errou a data. Então é importante também essa parte aqui. O contador ele é responsável por essa parte também, que é a instalação do sistema, o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, e a geração dos recibos. Então aqui, quando chega nessa parte, o candidato ele fica ansioso para iniciar a campanha, mas existem alguns pré-requisitos que impedem ele de iniciar a campanha, né, que são o registro de candidatura, né, precisa pedir o registro de candidatura, ter o seu CNPJ, ter as suas contas bancárias abertas e ter o sistema instalado para geração dos recibos eleitorais. Então, ou seja, aqui é como se o contador aqui falasse assim, ó, agora você está liberado para iniciar sua campanha. Então, porque se ele iniciar antes e não tiver conta aberta, ele poderá aí ter sérios problemas depois, porque ele vai estar movimentando recursos fora das contas e pela lei, a legislação eleitoral não é permitido. Estou finalizando essa parte. Você quer fazer uma pergunta, Márcio? Não, quero te falar que você tem 30 segundos para acabar. 30 segundos? Meu Deus. Vamos lá, vamos fazer esses 30 segundos. Eu tenho 2 perguntas ainda do público. Duas perguntas? Pra te fazer. Então vamos lá, vamos falar rapidamente aqui, então, a gente vai finalizar. A arrecadação de gastos, aqui o contador tem bastante participação nessa parte, né? As doações, os gastos, então ele tem que fiscalizar toda essa parte aqui. E aí, para fechar aqui a parte do fluxo, nós temos a prestação de contas eleitorais, né? Então ele tem que prestar suas contas, existe um padrão para isso, né? E aqui já avançando, né? Já por conta do tempo. Esse aqui é o sistema de prestação de conta, ainda não saiu para 2022, vai sair logo mais. E mais ou menos, nós estamos em maio, né? Eu sei que eles fizeram a manutenção recentemente no outro sistema, SPCA, agora estão aguardando o SPCE. Aqui é um sistema bastante tranquilo para se movimentar, assim, não é difícil, né? Tem aqui suas partes, a qualificação, os dados dos candidatos e partidos. Ali na parte das despesas existe um plano de contas, onde o contador vai selecionando ali as contas daquelas despesas que ele vai lançando nesse sistema. E aqui, fechando aqui, eu acho que ainda não deu os 30 segundos, acredito. Estou falando rápido. Tá roubando. Só fechando aqui, existe essa parte aqui importantíssima, que é os prazos, né? Então, as doações, prazo de 72 horas, tem que ser informado. Prestação de contas parcial entre 9 e 13 de setembro, com todas as informações, despesas e doações ocorridas do início até o dia 8 de setembro. A prestação de contas final do primeiro turno, 30º dia posterior às eleições, que é dia 2 de outubro. Nesse caso, a data é até o 1º de novembro. Então, assim, aqui, acabou as eleições, o contador continua trabalhando. A prestação de contas do segundo turno, aí no caso dos candidatos que vão concorrer ao segundo turno, né, o 20º dia posterior à data, que é 30 de outubro, no caso seria 1º de novembro. E a prestação e aí vem a diplomação dos candidatos eleitos e eleitas, que é o dia 19 de dezembro. Essa aqui é muito importante, porque a diplomação dos candidatos eleitos é condicionada à prestação de contas. Então, assim, se o contador, ou seja, aqui é como se o candidato estivesse na mão do contador. Se o contador não prestar as contas, ele não pode ser diplomado. Então, ou seja, aqui é onde o contador, vamos dizer assim, olha, está comigo. Então, ele precisa, essa parte aqui que o profissional também ele tem essa grande importância. Aqui, rapidamente, olha, não deu ainda os 30 segundos, Márcia. Falando só desse sistema, que a Márcia já adiantou muito bem. Então, qualquer pessoa tem acesso aqui é de um candidato, aqui tem todos os dados. E ali na parte de representantes, né? Aqui de representantes, aqui figura os nomes, né? Do candidato, do contador, do advogado, né? Figura aqui. E aí tem todas as informações de banco, notas fiscais, tudo que ele utilizou na campanha. E aqui, fechando, é o último slide, Márcia, prometo, aqui da diligência, que a própria Márcia tocou na parte da diligência. Então é muito importante isso aqui, porque o contador continua acompanhando os processos de contas, né? Acabou, prestou as contas, está tudo certo, tudo resolvido? Não. Ele continua vinculado ao processo. Então, eventualmente, ele pode ser notificado, né? O advogado vai ser notificado, logicamente, porque é o profissional que está vinculado ali. E aí, o contador vai ter que também auxiliar esse advogado, precisa de um bom alinhamento entre esses dois profissionais, justamente porque tem situações de diligência que o advogado não vai conseguir responder sozinho. Por quê? São informações técnicas. E aí o contador ele precisa atuar junto com o advogado nessa parte. Justamente com notas explicativas. E o prazo
é 72 horas. Ou seja, se receber a notificação na sexta-feira, você tem que ser até aí segunda-feira para entregar, trabalhar sábado, domingo e até que horas Deus sabe. Acho que é isso, Márcia. Oh, não passa, deu os 30 segundos? Ah, não, 28. Você foi ótimo, professor. Olha que eu fui rápido, viu? Você foi ótimo. Deixa eu Obrigado. te falar. Eu tenho aqui só uma perguntinha. A federação partidária, nova figura da aliança dos partidos políticos, deverá prestar contas nas eleições de 2022? Legal, bacana. Essa foi uma das novidades realmente criadas para as eleições de 2022. A federação, alguns ainda estão confundindo com a coligação, figura da coligação, é diferente, a coligação é só que a aliança, né, dos partidos só na eleição, acabou a eleição, cada um vai para o seu lado. A federação é diferente, a federação é uma união entre os partidos que vai continuar até o curso do mandato, né? Então eles vão permanecer unidos em todos os entes federativos, né? Tanto nacional, estadual como municipal, vão permanecer unidos nessa federação. Então foi uma forma aí de... então nesse caso, até existe algumas dúvidas, né, quanto à distribuição dos recursos, se vai poder, porque na coligação nem tudo pode fazer, porque não existe coligação mais para os cargos do Poder Executivo, só para os cargos do Poder Proporcional, que são deputados no caso, e a federação sim, a federação, aqueles partidos que tiver, se alguém tiver com essa dúvida aí, já vou aproveitar e responder, nos partidos federados, eles poderão sim distribuir os recursos, tem as regras próprias, logicamente, mas eles poderão sim distribuir esses recursos. E a federação, ela não... Você falou da prestação de contas da federação, Márcio? Desculpa. Isso, da federação só... Então, a federação, ela não vai prestar contas. Então, respondendo, né, objetivamente, então ela não vai prestar contas. Quem irão prestar contas são os partidos que acompanham. Então, todos os gastos, né, vinculados a essa federação, que os partidos, o que vai acontecer é transferência de recursos, né, entre eles, e aí quem transferir vai ser considerado como gasto, quem vai receber o recurso. E aí, esses partidos, então, assim, vai ser analisado as contas de cada partido. Então, lá nas contas do partido que compõe a federação, vai ser avaliada. A federação ela vai ser uma espécie de associação, vai ter o seu CNPJ, seu estatuto, mas ela não vai prestar contas pelo CNPJ dela. Perfeito, obrigada pela resposta, professor. Estamos aqui encerrando, né, mais essa atividade. E antes de irmos para o total encerramento, eu gostaria de chamar a nossa vice-presidente de registro, a conselheira Deise, para falar um pouquinho para a gente sobre a comissão de ASG. Por favor. Olá, pessoal que está me assistindo, né, o pessoal aqui presente. O que eu ia trazer aqui que o CRC inovou esse ano e montou uma comissão, né, uma comissão ISD, a ASG aqui no Brasil, e a gente vai ter bastante trabalho aí com a questão social, diversidade, sustentabilidade, governança, e a gente conta com a participação ativa de todos os profissionais da contabilidade e dos estudantes também, tá? Queremos você dentro do CRC. Era essa a informação que eu tinha para passar para vocês. Um super evento e muito obrigada. Bom, estamos encerrando, gente, mais uma atividade. E lembrando, vocês precisam confirmar a presença final no link que está no chat. Não se esqueçam de fazer essa confirmação, porque e deem ok, porque só assim vocês vão fazer efetivamente a confirmação e ter acesso aos pontos, tá? 40 pontos em 2022, não se esqueçam disso. Professor Edivan, muito obrigada. Eu gostaria das suas considerações finais, por favor. Mais uma vez, eu agradeço, Márcia, o convite do CRC São Paulo. Foi um grande prazer, uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento. Eu espero que tenha atendido aí a dúvida do pessoal que questionou se o profissional seria extinto ou não. Eu acredito que, espero ter demonstrado aí que sem esse profissional não existe transparência, não existe publicidade das informações do financiamento das campanhas eleitorais. É isso. Obrigada, professor. Foi muito esclarecedora a sua palestra. Obrigada mesmo. Gostaria de agradecer a mesa que participou aqui comigo, agradecer a Vera Vada que esteve comigo nesta moderação. E muito obrigada a todos.
Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos. Tchau.